Graças e... desculpa. Graça e paz a todos, amém? Ao Senhor seja a honra, ao Senhor seja a glória e ao Senhor seja o louvor nesta noite. As crianças cantaram. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus está nisso, hein? Deus está nisso que foi falado aqui agora. Sabe por quê? A palavra que Deus colocou no meu coração para vos trazer esta noite é exatamente em cima desse tema. Exatamente sobre isso que nós iremos falar essa noite. 31 de outubro, quinta-feira, foi celebrado no mundo cristão os 507 anos da Reforma Protestante. 1517 para 2024, 507 anos da Reforma Protestante. Nós iremos abordar essa temática esta noite. Por que num culto de família essa temática esta noite? Porque os princípios que permearam a Reforma Protestante, os princípios que nortearam a Reforma Protestante, os princípios que continuaram norteando o cristianismo e hoje, mais do que nunca, são os princípios que devem nortear as nossas famílias, a nossa sociedade, a igreja do Senhor. Princípios estes que foram fundamentados, baseados na palavra de Deus. Na verdade, é uma síntese, daquilo que nós observamos hoje, do que nós vivemos hoje e do que nós temos que viver hoje. E baseado nisso, eu gostaria de ler 2 versículos para a nossa meditação. Primeiro, Romanos, no capítulo 11. Romanos no capítulo 11, e no versículo 36 diz assim: já que alguns estão de pé, então vamos ficar todos, amém? Olha que coisa gostosa lá, ó. Porque dele, e por ele, e para ele, não tem espaço para mais ninguém. Não tem espaço para mais ninguém. Ainda que queiram colocar alguns coadjuvantes aí, mas não tem jeito não, olha lá. Porque dele, para ele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, são o quê? Amém. E Atos 1, dentro desse texto, o versículo conhecido de todos nós, 1 e 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até Senhor Deus, aí está a sua palavra. Ela em si já é ungida, mas nós precisamos da sua graça, da sua unção e do seu poder para explaná-la esta noite. Usa-nos segundo o seu poder e a sua unção e a sua graça. Traga cativo todas as mentes presas à tua palavra. Repreenda o ladrão de sementes e fala conosco, porque essa igreja te ouve em nome de Jesus. Meus irmãos, palavra maravilhosa essa da parte de Deus. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria, até os confins da terra. Os discípulos foram para Jerusalém, esperaram 10 dias, esse cumprimento da promessa de Jesus que ele já havia feito em Lucas 24:49, quando ele diz: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ficaram 10 dias esperando essa promessa, e ao término desses 10 dias, diz que veio do céu um som como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Vidas foram renovadas pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo então vem agora descendo para aparelhar, para capacitar essa igreja, para dar continuidade a essa obra. Quando eles recebem o Espírito Santo,
O fato de receber o Espírito Santo era para quê, Romildo? Era um aparelhamento, era uma capacitação, era um preparo espiritual para enfrentar tudo aquilo que viria, tudo aquilo que estava por vir. Era uma preparação para fazer daqueles discípulos nada mais, nada menos do que continuadores, representantes do Evangelho de Cristo Jesus. O objetivo do Espírito Santo sobre aquelas pessoas eram para capacitá-las a pregar, para difundir a mensagem do Evangelho, para levar a mensagem do Evangelho. E para isto eles precisavam de quê? Do poder do Espírito Santo. Até porque a gente não prega sem o Espírito Santo. A gente não pode orar sem o Espírito Santo. A gente não pode expulsar os demônios sem o Espírito Santo. A gente não pode saquear o inferno se não estiver sobre nós o poder do Espírito Santo. E aqueles discípulos foram capacitados, aparelhados, renovados para pregar o Evangelho. E só naquele dia, na primeira mensagem, 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. O Pedro lançou a rede e 3.000 homens vieram para Cristo, fora mulheres e crianças. Meus irmãos, ali iniciou-se a grande obra missionária. Ali iniciou o grande movimento de Deus nessa terra, porque a graça de Deus é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Ali estava começando aquela obra, ali estava iniciando aquela obra que eu e você, séculos depois, estamos aqui para dar continuidade. E nós vemos que ao começar a pregar o Evangelho, a perseguição se instaurou. Já começa matando Estevão, né? Daqui a pouco vem Tiago, o irmão de João, e uma perseguição muito grande se instaura através de Herodes. E os nossos irmãos, na medida que iam sendo perseguidos, eles iam espalhando a mensagem do Evangelho. E por onde eles passavam, eles semeavam a semente. Como disseram um patriarca, da época patrística, né? Que o sangue dos mártires eram a semente do Evangelho, e verdadeiramente o sangue daqueles mártires foram a grande sementeira de Deus, foi a grande sementeira do Senhor, e o Evangelho se espalhou por todos os lados daquela época. Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à luta, aqueles irmãos saíram pregando a palavra de Deus, né? Nós tivemos ali terríveis imperadores. Começa com, por exemplo, César Augusto, né? Tibério César, depois a gente tem Cláudio, tem Nero, e a perseguição passou por todos esses imperadores. Os nossos irmãos pregando a palavra de Deus, foi perseguido, por exemplo, por Cláudio inicialmente, foi perseguido depois por Nero, já no ano 64, um terrível, um sanguinário perseguidor do Evangelho de Cristo Jesus. Os nossos irmãos eram fincados em estacas, passavam piche e ateava fogo para que os nossos irmãos servissem, por exemplo, de tochas vivas, de poste, para iluminar as ruas escuras de Roma. Não satisfeito, dos 14 bairros de Roma, 11 ele conseguiu colocar fogo. 3 que eram exatamente dos judeus ficaram sem a presença do fogo. Para quê? Para acusar os judeus de botar fogo em Roma. E assim então se inicia uma grande ira da população contra Nero. Joga o povo joga os judeus contra o povo, e ali milhares de irmãos massacrados, destruídos pela força de Nero, pela força da perseguição figadal ao Evangelho de Cristo Jesus. Mas nada disso segurou a igreja, nada disso segurou os nossos irmãos, nada disso segurou aquela igreja que estava revestida pelo poder do Espírito Santo. Nada disso foi capaz de detê-la. A gente vê logo para frente depois, por exemplo, com Vespasiano, quando Vespasiano inaugura o Coliseu Romano, foram quase 100 dias de festa ali no Coliseu Romano, milhares de irmãos mortos, trucidados, jogados para ser comido de pele por feras, vestiam peles de animais dos nossos irmãos para ser devorado pelos leões, pelas onças, pisoteado por grandes animais, trucidado por gladiadores, enquanto aquela multidão sanguinária vibrava comemorando a morte dos nossos irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: mais do que nunca aquela igreja cresceu, apesar das lutas, apesar das dificuldades, a igreja seguia triunfante, porque sobre ela estava o poder do Espírito Santo.
sobre ela estava o poder do Espírito Santo. Toda essa ira, toda essa revolta, toda essa perseguição, todo esse ódio não foi capaz de paralisar a igreja do Senhor. É por isso, minha irmã, meu irmão que está aqui esta noite, nada pode ser capaz de nos paralisar. Não olhe para as lutas, não olhe para as adversidades, não olhe para as dificuldades. Às vezes você, por causa de uma fofoquinha da irmã, a fofoquinha do irmão, por causa de uma calúnia, de uma difamação, você deixa de vir para a igreja, você deixa de louvar o Senhor, você abandona a casa de Deus. Olhe para esses irmãos há 2000 anos atrás, olhe o que esta igreja sofreu, mas não negaram a sua fé, porque o seu compromisso era com Ele, a glória é dEle, o louvor é dEle, a exaltação é para Ele. Por isso nós não iremos parar de marchar. Por isso nós seremos o quê? Testemunhas do Senhor. Custe o que custar, nada vai calar os nossos lábios. Nada vai nos deter. Não adianta leizinha daqui, lei dali. Não adianta intimidação de escola, de reitores, nada de manobras no Congresso, manobras na Câmara Legislativa. Nada disso vai nos paralisar, porque nós somos a igreja militante, os continuadores da obra do Senhor, e nós vamos testemunhar do Evangelho aonde estivermos. Aonde estivermos. Seja pessoalmente, seja você individualmente, ou seja através das nossas famílias. Meus irmãos, e aquela igreja cresceu como nunca, marchou como nunca, pregou o evangelho com todo o poder e unção, e durante 3 séculos, ela foi duramente perseguida. Durante 3 séculos, ela foi duramente perseguida, até que em 313, Constantino converte-se ao cristianismo. Converte-se ao cristianismo quando ele vê aquela cruz nos céus, e segundo ele tem uma visão: por esta cruz vencerás. E aí ele então se torna cristão. Em 313, a partir dali cessou-se a perseguição. A partir dali eles começaram a devolver as terras dos nossos irmãos que foram saqueadas, roubadas. Eles começaram a devolver. Pararam de perseguir a igreja do Senhor. Só que agora surge um problema. A partir desse momento que o imperador se converte ao cristianismo, o que acontece? Os cristãos, as pessoas que vinham para a igreja, antes convertidas, convencidas pelo Espírito Santo, começaram a vir para a igreja agora por quê? Porque o imperador era cristão. Começaram a vir para a igreja por causa de interesses pessoais. O imperador é crente, nós vamos ser crente. O imperador é cristão, nós vamos ser cristão. E aqueles pagãos vieram agora, trazendo consigo toda a sua bagagem de idolatria, de paganismo, de outros deuses, e invadiu a igreja. E aquilo, a igreja começou a sair da sua trajetória. A partir do ano 323, por exemplo, quando ele declara o cristianismo como a religião oficial do império, a religião oficial do império, ele baixou um edito, e a igreja se torna a religião oficial do império. Aí, meus irmãos, aquilo começou, aquilo que parecia maravilhoso por um lado, e foi mesmo, né? Parou a perseguição, devolveu as terras dos nossos irmãos, só que agora o povo começa o quê? A sair fora da trajetória. O povo começa a sair fora dos princípios do Senhor. Começa uma guerra muito grande, começa a idolatria entrar, começa, por exemplo, começa logo ali no 6º século, a história do Papa, da infabilidade papal, do bispo de Roma. Depois do 6º século, essa ideia de bispo de Roma, bispo universal, do Papa, que começou no 6º século. Eu fico achando engraçado, diz que o Pedro foi o primeiro Papa de Roma. Pedro viveu 600 anos antes. Pedro viveu 600 anos antes, o papado começou em 605. Onde arrumaram tanto Papa para colocar? Aí criaram um documento mentiroso lá na França e fizeram recuar inventando um monte de papa até chegar em Pedro. Tomar vergonha na cara, rapaz. Vai se converter. O primeiro Papa de Roma, Pedro nem disse, sabe, coitado. Pedro disse, nem sabe. Nem disse, Pedro sabe. Tem alguns que até questionam se Pedro chegou aí em Roma. Tem até dúvidas se Pedro foi em Roma. Os teólogos têm até dúvidas se Pedro foi em Roma quando estava vivo. E alguém vem dizer que Pedro é o primeiro Papa de Roma. É a mentirada. E aí começa a entrar um monte de heresia, né? Vem entrando o quê? Além da infabilidade papal, adoração de imagens, adoração de relíquias. Quando a gente fala em relíquias, segundo
Segundo um dos grandes historiadores, a turma começou a vender pedaço de cruz daqui, pedaço de cruz dali, pedaço de cruz de lá. Segundo eles, dava para encher um navio. A cruz de Jesus, eles transformaram ela em 300 cruzes. Tudo para quê? Para vender, comércio da fé. Aqui o pedaço da cruz, leva para casa. É o pedação da cruz aqui, é o pedaço da cruz. Começaram o quê? Começaram o manto de Jesus. Geraram um monte de manto para todo lado. O espinho da cruz, meu Deus, o espinho multiplicou por milhares. Tinha espinho, leva o espinho, isso aqui é o espinho da cruz. Isso aqui é o espinho que chegou na cabeça de Jesus. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. E aquilo a igreja foi desviando da presença do Senhor, mas Deus sempre teve os seus remanescentes. Deus sempre teve aqueles que estavam de pé. Deus sempre teve aqueles que resistiram. O Senhor teve, por exemplo, os albigenses, os valdenses. Deus teve, por exemplo, os anabatistas. Deus sempre teve as suas testemunhas ao longo da história. Deus sempre teve, eram rechaçados, eram perseguidos pela própria igreja romana, eram massacrados, isso mesmo. Exatamente isso, aquele que discordavam era jogado por escanteio, mas a igreja do Senhor, com seus remanescentes, estava triunfando. E apesar do romanismo cada vez mais se afundando, corrupção em cima de corrupção, Deus começa a levantar, que citaram aqui esta noite, os pré-reformadores. Deus levanta, por exemplo, John Wycliffe, ou Wycliffe, como queiram alguns. John Wycliffe, por exemplo, traduziu a Bíblia pela primeira vez, que até então a Bíblia era em latim. O povo não tinha conhecimento da palavra, o povo não sabia o que era a Bíblia, nem os sacerdotes conheciam a palavra, nem eles, a verdade é essa. A Bíblia era tão somente em latim, e o Senhor Deus sabia que para renovar aquele povo, precisava de colocar a sua palavra à disposição do povo, e foi exatamente isso que Deus começou a instrumentalizar esse professor universitário chamado John Wycliffe, e ele traduz a Bíblia direto do hebraico e do grego para onde? Para a língua inglesa. Só que ele não conseguiu terminar o seu trabalho. Ele não conseguiu, a perseguição foi muito grande, mas os seus discípulos terminaram a obra. E depois de John Wycliffe morto, olha o ódio de quem odeia a Bíblia. Olha o ódio de quem quer manter o povo na escuridão. Desenterraram John Wycliffe. Desenterraram John Wycliffe depois de morto. E fizeram, sabe o quê? Queimaram os seus ossos. E jogaram no rio. Só que esses ossos, essas cinzas de John Wycliffe, entrou pelo rio, entrou pelos mares, entrou pelo oceano. E meus irmãos, essa é a força do Evangelho. E a palavra de Deus se estendeu por todas as nações. Por todas as nações. Jogaram a cinza do homem no rio. Vai ter ódio assim lá nos infernos, rapaz. Vai ter ódio assim lá nos infernos. O homem estava morto só porque quis mostrar para o povo a verdade. O povo que estava em trevas, o povo que estava cego, o povo que não tinha conhecimento da palavra. Esse homem, esse pré-reformador que Deus usa, coloca a Bíblia à disposição do povo, sobretudo na Inglaterra. Não só ser feito, vem Jerônimo Savonarola também, no mesmo período. Enchia as catedrais de Florença, na Itália, pregando a palavra de Deus com unção, com autoridade e poder, pregando contra o pecado, pregando contra a corrupção papal, exatamente isso, pregando contra a idolatria, pregando contra o sincretismo religioso, pregando contra aquela corrupção do presente século, e queimaram não, o homem morreu enforcado. Não satisfeito, pegam Jan Hus, que já foi citado aqui esta noite, um moraviano. Jan Hus, 1407, é queimado vivo. Por quê? Porque estava pregando a palavra, porque estava incomodando o poder, porque estava levando a mensagem do Senhor. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha. Era uma testemunha autêntica de Jesus. Ele estava testemunhando da verdade do Evangelho, ele estava testemunhando da palavra de Deus, ele estava testemunhando do verdadeiro Cristo. Sim, e aí ele foi queimado o quê? Vivo. E exatamente ali tem uma profecia que já foi dita aqui essa noite também. Não tem problema não, vivo. Você tem alguma coisa a dizer? Tem sim. Se esvaindo, as suas forças indo embora, sendo queimado vivo. Vocês estão queimando aqui agora o ganso, tá? Gans, um moraviano lá da Morávia, onde é hoje a Eslováquia. Os moravianos que habitaram aquela região, povo de Deus, cheio do Espírito Santo, foram grandes também precursores da reforma.
grandes precursores da reforma, falou: vocês estão queimando o ganso, mas não esquenta não. Daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne, e eu quero ver se vocês vão queimar ele. Daqui a 100 anos Deus vai levantar, eu quero ver se vocês vão queimar ele. E não deu outra. Em 1517, no dia 31 de outubro, que agora, nessa quinta-feira, fez quantos anos? 507, não é isso? 507 anos, 31 de outubro, Deus levanta quem? Martinho Lutero. Um monge agostiniano, um cidadão que tinha uma série de problemas, uma série de dificuldades pessoais. Um cidadão que na sua infância, por exemplo, um amigo dele foi atingido por um raio do lado dele. E ele ficou desesperado, foi queimado do lado dele, um raio caiu em cima do amigo. E ele escapou. E ele prometeu, ele que estudava direito, prometeu que ele ia abandonar o curso de direito e estudar teologia. E foi para o seminário. Só que depois de tudo isso, 6 anos de seminário, ele fala que foi o pior período da vida. Por quê? Porque o Martinho Lutero era um cidadão, meus irmãos, mal resolvido. E era mesmo, porque não conhecia Jesus. O pecado incomodava ele. Ele ficava desesperado. Ele acha que tinha que fazer sacrifício. Ele jejuava, ele orava pela noite afora. Ele joelhava em cima de caroço de milho. Ele pegava aquele chicote. Tinha um chicote com as pontas de ferro na ponta. E ele fazia assim, ó. Em todo o corpo. Para quê? Para tentar sensibilizar Deus. Para tentar sensibilizar Deus. Para ver se mexia com o coração de Deus. Era um cidadão que realmente vivia num estado crítico, emocionalmente e espiritualmente, incomodado. Segundo alguns, ele ia, por exemplo, era tão confuso mentalmente, emocionalmente, que ele ia fazer confissão com o padre todo dia. Todo dia ele ia fazer confissão com o padre. Por fim o padre falou: Martinho, não estou aguentando você mais não, cara. Você está me enchendo a paciência. O dia que você tiver um negócio mais sério aí, você vem cá, porque eu estou aguentando mais não, velho. Estou aguentando mais, só ouvindo você aqui, 2 horas ouvindo você aqui. A hora que você pecar com força mesmo, você vem cá. Até o padre perdeu a paciência com o Lutero. Essa era a situação desse homem. Mas um dia que ele depara com Romanos, meu irmão, o dia que ele depara com Romanos, que a salvação é pela fé, quando ele se depara com um célebre versículo que diz assim: o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Foi uma guinada de 180 graus. Quando aquele homem lê essa palavra, que ela salta aos seus olhos, ele diz: o que eu estou fazendo, meu Deus? Salvação é pela fé em Cristo. Quem sou eu para me salvar? Quem sou eu para tentar me auto-salvar? É como puxar os meus sapatos pelo cadarço. Isso é contra a força da gravidade. Eu não vou conseguir. Assim eu tentar me auto-salvar. Salva, somente quem salva é Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo. E quando Martinho Lutero se depara com essa palavra, o Espírito Santo impacta o coração de Martinho Lutero com essa palavra, que a salvação é pela fé em Cristo, que o justo viverá pela fé. É como se ele tirasse uma tonelada das costas e jogou aquele fardo para fora dele, para longe dele, e abraçou o jugo suave e o fardo leve de Jesus, que é o quê? A palavra de Deus, que é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade a verdade. Até então ele estava no escuro, no engano, no engodo, na mentira. Mas quando esse homem se depara com esse pão do céu, que é doce como mel o nosso paladar, quando ele se deparou com a palavra, a vida desse homem foi mudada radicalmente. E a partir dali, o Espírito Santo toca no coração dele, ele começa a ensinar aquela turma da faculdade, ele começa a fazer, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas. E o homem começou a testemunhar na universidade, na faculdade, para os outros professores, para os seus alunos, e começou a disseminar a palavra. E em 1517, do dia 31 de outubro, ele afixa as 95 teses no castelo de Wittenberg, na Alemanha, não é assim? Os 25. Por que ele colocou no dia 31? Porque dia 31, dia 1º é o dia de todos os
para eles, né? Para nós não, dia de todos os santos. E dia de todos os santos a turma ia para a igreja. As multidões iriam para a igreja. Olha a estratégia do céu. Aí ele foi lá e afixou as 95 teses no dia 31 de outubro. Porque no dia 1º a turma ia tudo para a igreja. E a igreja era o jornal da época. A igreja era o WhatsApp da época. A igreja era a televisão da época, as notícias. E estava fixado. E o povo chegava e ó. Uai, rapaz. Uai, o que é isso? Uai, tem um negócio errado aqui, uai. E a palavra, ó. A palavra entrando, ó. Ó a semente caindo, ó. Ó a semente caindo. Ó a semente caindo. E a turma começou a olhar aquilo e falou: uai, rapaz, tá errado mesmo, uai. Que negócio é esse? Que história é essa, Martinho? Não, porque precisamos ouvir isso mais, precisamos entender o que está acontecendo. Ah, meu irmão, aí o pau quebrou. Aí o pau quebrou porque a partir dali, a turma do poder, a turma que estava na escura, que estava ali para cegar o povo, a turma que estava ali instrumento do diabo durante todos esses anos, né? Desde o século VI até o século XVI, século V até o século XVI, o povo na Idade Média, Idade das Trevas, idade da ignorância, né? Agora o povo, a luz começa a brotar, a luz começa a aparecer, a luz do Evangelho para aquela grande multidão. E aquele homem começou a disseminar a palavra, aquela palavra começou a ser disseminada pelos países em volta, e na dieta de Worms, ou de Worms, como querem alguns, na dieta de Worms, ele é chamado pelo Papa e pelas autoridades políticas, e diz: Martinho Lutero, nós estamos te chamando aqui, se você vai negar tudo isso que você está falando, sobretudo aquelas 95 teses. Aí ele pressionado, você imagina a pressão naquela época, pressionaram Martinho Lutero, ele pediu mais uma noite, um dia que eu vou orar, e virou a noite orando no Senhor, e no outro dia, eles chamaram de novo ele para a reunião, e chega Martinho Lutero, e eles viram para ele: e aí, você orou bastante? Desistiu? Ele falou: não, a menos que vocês me convençam, pela Bíblia, pela palavra, que eu estou errado, eu vou negar tudo isso. Do caso contrário, eu continuarei na minha missão em nome de Jesus. E a partir dali, Lutero foi excomungado. Martinho Lutero foi amaldiçoado. Ou seja, ele ficou à mercê agora. Qualquer um que matasse Martinho Lutero a partir de agora, não tinha problema nenhum, porque ele estava excomungado pelo Papa. Ele não valia uma prata furada, como diz alguns por aí. A partir dali, mas prove Deus, ele vem e rapta o nosso Martinho Lutero, um príncipe alemão, e o leva para o castelo. E ali no castelo que ele passou durante 10 anos, traduzindo a palavra de Deus para o alemão. E aquele cisne, realmente eles não conseguiram matá-lo. Ele terminou farto de dias na sua velhice, mas não matou, como disse a profecia: daqui a 100 anos Deus vai levantar o cisne. E levantou mesmo. Deus levantou esse cisne que semeou essa palavra, que disseminou esse evangelho, e que foi ali onde deflagrou-se a reforma protestante. Esse homem onde deflagrou a separação, a volta da igreja. Na verdade, a igreja estava voltando aos seus princípios. Na verdade, a igreja estava se recolocando nos trilhos. Na verdade, a igreja agora estava voltando para a palavra. Foi exatamente isso que aconteceu. Não foi uma nova religião, como alguns querem induzir. Aos protestantes nasceram em 1517. Não, senhor. Nós nascemos em Atos 2. A igreja do Senhor, a igreja de Cristo, o corpo místico de Jesus na terra, nasceu lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre nós. Lá nasceu a igreja de Cristo Jesus, a universal igreja de Cristo Jesus, o corpo místico de Jesus na terra, nasceu lá no Pentecostes. E agora, Deus usa esses homens. Ele deu o pontapé para deflagrar. Mas você viu como é que ao longo da história Deus foi usando um monte de gente? Porque Deus já não estava satisfeito com aquela situação. Deus não estava satisfeito. Por isso Deus usou diversos instrumentos para provocar essa mudança, para trazer esse povo de volta. Porque Deus precisava que essa igreja fosse recolocada nos trilhos. E a partir dali, Deus levanta outros homens, como Calvino, como John Knox, como Zwinglio, e outros grandes reformadores que disseminaram essa palavra pelo mundo. João Calvino, por exemplo, foi o primeiro a mandar missionários para o Brasil. No século XVI, ele mandou 14 missionários. Mataram todos os missionários aqui. Inclusive o último foi matado, sabe a quem? Foi matado? O último
Na verdade foi consentido, não foi morto, ele matou não. Na verdade, sob a anuência dele, sob o consentimento dele, o santo Anchieta, que consentiu na morte de um dos missionários que vieram lá da França, enviado por João Calvino no século XVI. É isso mesmo. Mas nada disso foi capaz de paralisar a força do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor. Nada disso foi capaz. E para a gente terminar, eu fiz esse rápido panorama histórico para chegar, sabe onde? Nos 5 solas. Os 5 solas, que é proveniente dessa reforma protestante. 5 solas que depois os reformadores definiram como a base da reforma, como a base desse grande avivamento espiritual. As solas. Que solas são essas, irmão Romildo? A primeira, sola Escritura. Vamos citar a primeira 5 do... Essa aqui nós temos obrigação de saber, hein, irmãos? Sola Escritura, sola Fides, sola Gratia, solus Cristo e soli Deo Glória, que é o Romanos 11:36 que nós lemos aqui. Primeiro, em latim, né? Sola Escritura, somente as. Essa foi a base da reforma. Somente, ou seja, não vale a tradição, não vale os concílios, não vale as bulas emitidas, as bulas papais emitidas pelo Papa, porque ele emitiu um monte de bulas os papas ao longo da sua trajetória. A última bula que ele emitiu foi em 1950. Aí eles falaram que a Maria ascendeu-se aos céus. Eu não sei onde está isso na Bíblia. Acabou de chegar no céu. Eu não sei onde está isso na Bíblia. Mas aí sabe o que falam? Por isso que os historiadores, os reformadores, isso aqui é uma base, é um princípio da reforma. Somente as Escrituras, não vale mais nada. Eu tive a visão, fica a sua visão. Eu vi um anjo, problema é seu com o seu anjo. Mas tem a tradição, quer nem saber de tradição. Mas tem a bula papal porque eu sou infalível, problema é seu. Meu negócio é Bíblia. Meu negócio é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus e mais nada. Vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vós estáis limpos. É pela palavra. Não é pelo que eu penso, não é pelo que eu acho, não é pelo que eu acredito, não é pela revelação, não é pela profetada, não é porque o fulano falou, não. É pela... A base de toda a família, a base estrutural de toda a igreja tem que ser a palavra. Edificados na palavra. E eles bateram de frente com isso. Só a Escritura, somente as Escrituras, somente a palavra. Aqui, vocês são inteligentes. Eu estou falando para uma plateia inteligente que lê, que vê muita coisa aí nas redes sociais. Você tem visto direto aí uns representantes da igreja romana, né? Principalmente uma turma mais nova aí, entusiasmada para parecer pentecostal. Você foi misericórdia, parecer pentecostal. Você já viu? Mentirada desgraçada. Como é que o cão engana, né? De Bíblia. Quem não conhece a palavra de Deus vai nesse engodo, vai nesse engano. Aí a turma diz e chega assim. A turma chega e fala assim: mas a igreja está acima da Bíblia. Você tem visto vocês falarem isso? Quando você pergunta assim, mas está na Bíblia? Não interessa. A igreja está acima da Bíblia. Quem é que deu a Bíblia para o povo? A igreja. É só lá que a igreja está acima da Bíblia. Porque aqui não. Aqui quem está acima de nós é a palavra de Deus. Aqui não, aqui nós somos pautados, guiados, conduzidos, lavados, edificados, transformados pelo poder da palavra. Seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra de Deus permanece sempre. É a palavra de Deus. Mas a igreja está acima da Bíblia. É a igreja que deu a Bíblia. Coisa nenhuma. Toda a Escritura. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é o que mesmo? Fala mais alto. É o que mesmo? Divinamente inspirada. Sabe o que é isso? Teossoprada.
Escritura foi soprada por Deus. É isso que é no original. Deus soprou. Deus soprou. Como é que a igreja é a dona da Bíblia? O dono desse livro é Deus. O tema central desse livro é Jesus Cristo. E o intérprete dele é o Espírito Santo. Deus Pai idealizou. Deus Filho é o tema central. E Deus Espírito Santo é o intérprete. Amém? Vamos correr que já não dá, né? Aqui, ó. Ó a segunda. O segundo princípio. Sola fides. Sola fides. Somente a fé. Somente a. Primeiro, somente a Escritura. Segundo, somente a fé. Somente a fé. Pela fé. É pela fé que nós somos salvos. É por meio da fé. É a fé em Cristo Jesus. Não é a fé em qualquer um. Não é a fé nos meus recursos. Não é a fé nas tradições da igreja. Não é a fé no sincretismo religioso. Não é a fé no Papa. Não é a fé no padre. Não é a fé no pastor. É a fé em Jesus Cristo. Somente a fé. É pela fé. Não é por obras. É por fé. É através da fé. Como é que eu tenho acesso à salvação? É pela fé. A palavra, a Bíblia diz assim: a fé vem pelo quê mesmo? E ouvir quem? Olha como é que a coisa está ligada com a outra. Você está vendo? Está entendendo como é que a coisa está ligada? Essa é a base. Isso é a base da nossa fé. Bom, Jean, isso é a base das nossas famílias. Se as nossas famílias forem fundamentadas, baseadas, edificadas na palavra e na fé em Cristo Jesus, seremos inabaláveis. Não vai cair, o rio não vai derrubar, porque tem fundamento, está na rocha que é a palavra, né, minha querida? A fé. Então a segunda coluna, o segundo princípio, é a fé em Cristo Jesus, salvação pela fé. Não é por obras. Não é por obras, é pela fé em Cristo Jesus. Aí eu vou ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. Quem planejou a salvação foi Deus. E quem executou foi Deus. Você sabe o que eu e você temos que fazer como pecador? Estender a mão e receber. É como um mendigo morto espiritualmente que nós éramos. Morto. Nós estendemos a nossa mão e recebemos. Pela não é por obras não. Ah, meu irmão, eu não preciso de obra. Não precisa. Mas as obras não é para você ser salvo. As obras são evidência de que somos salvos. Obras não é causa, obras é consequência. É por isso que o homem que tenta salvar a si próprio pelas obras, ele não vai chegar no céu. Você vê os espíritas, tudo bem intencionados. Nós temos que praticar, temos que doar, temos que fazer isso, temos que atender os pobres necessitados, beleza, maravilha. Mas não pense que você vai conquistar Deus com dando esmola, fazendo caridade. Não, senhor. Não, senhor. Mas o que eu vou fazer para ser salvo? Receber Jesus como seu único, suficiente Salvador. Esse é o maior projeto de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, nele ter fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Acabou. Está aí, esse é o textuário da Bíblia. Esse é o cerne, é o âmago da Bíblia. João 3,16. É, pela fé em Cristo Jesus, não é por obras. Por isso, a segunda base, 5 minutos eu tenho. Terceiro, sola gratia. Terceiro princípio, sola gratia. Somente a graça. Somente, Efésios 2, 8 e 9. Sois, por meio da, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, é graça de Deus.
pela graça sois salvos. Esse foi o hino que ecoou na Reforma Protestante há 507 anos atrás, e é o grito que continua ecoando as nossas igrejas, e é o que nós vamos continuar pregando até Jesus voltar. Salvação é graça de Deus. Salvação é presente de Deus. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou o cara, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou tal, não, é a misericórdia de Deus. É a graça de Deus. Pela graça sois salvos. Favor não. Favor não. Favor não. Você merecia? Eu merecia? Mas Ele nos salvou. Ele nos salvou. A Bíblia diz que Ele nos amou, sendo ainda pecadores. Salvação é o que, irmãos? Graça de Deus. Esse foi o terceiro princípio da reforma que deve nortear as nossas vidas, as nossas famílias. Para terminar, o quarto princípio: solos Cristo. Somente. Não tem para mais ninguém, é só Ele. Somente Ele, somente Cristo. Quando diz solos em latim, somente, é somente Cristo. Somente Ele e mais ninguém. Ah, mas é Jesus e mais Maria. Não, senhor. Não, senhor. Ah, é Jesus e Pedro. Não, senhor. Ah, mas Jesus foi iluminado. Jesus foi um grande líder religioso. Jesus foi um grande pensador. Jesus foi isso. Mas nós temos o Buda, nós temos o Maomé, nós temos o Confúcio. Não, senhor. O único que venceu a morte. O único que venceu a morte, porque o resto está no túmulo. O único que venceu a morte, Cristo Jesus, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus. Somente Ele. O tema da nossa família tem que ser Cristo. O tema das nossas pregações tem que ser Cristo. Mensagem tem que ser cristocêntrica e não antropocêntrica. Jamais o homem no trono, mas Jesus Cristo. Jesus Cristo, somente, solos Cristo. Por quê, irmãos? Por quê, irmãos? Naqueles dias queriam colocar quem? Queriam colocar Maria, Pedro, João, Tiago, Santo Fulano, Santo Beltrano, Santa Mônica, Santo Ciclano, Santo não sei o que, Santo como que, Santo mais esse, Santo mais aqui. Por isso que tem essa pancada de santo. Tem mais santo que a estrela, se facilitar. Meu Deus do céu. Mas a palavra de Deus é clara. Solos Cristo, somente Cristo. 1 Timóteo 2:5. O que diz lá mesmo? Timóteo 2:5. O único mediador entre Deus e os homens é quem? Olha lá quem que é, ó. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem que é Ele? Então somente Cristo. Ele é o único mediador, não tem outro. Não precisa de secretários, não precisa de secretárias, não precisa de intermediadores. Ele é o único intermediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo. Quantos podem adorar Ele? Que esse seja o tema da sua mensagem. Que esse seja o tema da sua família, da minha família, das nossas famílias. Que Cristo seja o centro das nossas famílias, das nossas vidas, da nossa igreja, da nossa pregação, da nossa missão. Somente Cristo. Somente Cristo e mais ninguém. Podem falar o que quiserem. Pode inventar o que quiserem inventar. Mas somente Cristo. Aqui, ó. Terminando, como eu disse, 9 horas. Só-lhe o quê? Só-lhe deu glória. Só-lhe deu glória. O que significa isso? Somente a Deus a glória. Essa é a base da reforma. Não tem para mais ninguém. Não tem glória para homem, não tem glória para padre, não tem glória para papa, não tem glória para bispo, não tem glória para evangelista, para presbítero, para diácono, para pastor, para reverendo. Não tem glória para ninguém. A Ele seja a glória, a Ele toda a glória. Somente Ele.
é para Ele. Aqui, ó, encerrando essa palavra aqui, ó, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele seja glória eternamente. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E que tudo isso, que essas verdades, seja a base da nossa vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.